Bolsonaro já foi aconselhado aí a fazer chegar para o Renan Calheiros que a atitude da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli de entrar com uma ação contra a relatoria dele não partiu do Palácio do Planalto, foi uma atitude individual dela, como se ela não fosse a famigerada garota de recados do bolsonarismo, aquela que tentou convencer o Sérgio Moro em mensagens privadas a aceitar a troca de comando na Polícia Federal do Maurício Valeix pelo Alexandre Ramagem, na época amigo da família Bolsonaro, quando o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro avançou na superintendência da PF no Rio de Janeiro. E ela oferecia em troca um esforço, uma ajuda para convencer o presidente de que o Sérgio Moro deveria entrar no Supremo Tribunal Federal, deveria ser o próximo indicado dele. Aquela barganha, aquele toma lá da cá, que o Sérgio Moro recusou com uma frase que entrou para a posteridade, que foi: prezada, não estou à venda. Quer dizer, não adianta me oferecer ajuda para cargo no STF, que eu não vou abrir mão dos meus princípios aqui de recusar, evidentemente, a instrumentalização bolsonarista da Polícia Federal. Foi assim que ele viu, tanto que saiu do governo naquela ocasião. Então é claro que o bolsonarismo, ele vai por todas as frentes, ele foi e continua indo, porque tem senadores aí que vão para o Supremo Tribunal Federal. Mas eles fazem um jogo duplo. Então, por uma frente, eles tentam tirar o Renan Calheiros da relatoria, por outra, eles tentam garantir que o Renan Calheiros haja sob algum controle. Então você tem esse aceno do Ciro Nogueira, por exemplo, aliado de primeira hora do bolsonarismo e que teve uma denúncia arquivada, uma denúncia engavetada, quer dizer, na verdade, rejeitada, no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, com voto do Cássio Nunes Marques, apadrinhado por ele, Ciro Nogueira, foi colocado lá pelo Jair Bolsonaro. Então o Ciro Nogueira faz um aceno ao Renan: não, votei no senhor e tal, porque o senhor prometeu ser imparcial. Ao mesmo tempo, ele tenta mostrar para o governo que ele está tentando acalmar e arrefecer os ânimos do Renan Calheiros, que deu um discurso duro na abertura da CPI da Covid contra o Bolsonaro. Daqui a pouco eu detalho isso. E ao mesmo tempo, o Ciro Nogueira também deixa a corda esticar um pouquinho, porque ele vai monitorar a situação eleitoral daqui em diante, até 2022. Pode ser que ali na frente o Bolsonaro não interesse mais a esse pessoal do Centrão, que é liderado pelo Ciro Nogueira. Esse pessoal que está sugando até a última gota do governo em termos de cargos, em termos de emendas infladas, como a gente viu no caso do orçamento, e já havia antes, para fazer obras nos seus redutos eleitorais. Então ele acena para todos os lados, porque é a raposa velha da política brasileira. Ele sabe fazer ali aquele diálogo, aquela articulação e principalmente aquela encenação. E o Renan Calheiros está com aquela pose de quem não vai agir como ele diz que agem, os procuradores, os juízes da Lava Jato. Obviamente ele se revolta com todos aqueles que combateram a corrupção. Ele chegou a ser alvo de 18 inquéritos, e ele está posando ali de independente, imparcial. O bolsonarismo contribuiu para todo mundo. Todo esse pessoal que está saindo do submundo de Brasília e voltando aos holofotes, o bolsonarismo contribuiu, graças ao telhado de vidro, dos gabinetes, das rachadinhas. Então precisava aliviar a barra do Flávio Bolsonaro, até para a investigação não chegar no Jair Bolsonaro, que não se sabe se vai acontecer, depende de quando ele sair do poder, do quanto que ele vai conseguir instrumentalizar, do quanto que ele vai ter depois de reciprocidade em relação àqueles que o ajudaram, porque ele está blindado como presidente. Mas ele recebeu os depósitos do Queiroz na conta da Michele Bolsonaro, foram R$89 mil. Então todo esse pessoal está saindo aí das sombras de Brasília e de volta aos holofotes. O Renan Calheiros estava naquela conversa gravada pelo Sérgio Machado, presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, na qual participou o Romero Jucá, em que falava sobre o acordão com o Supremo, com tudo. Isso que aconteceu. É isso que a gente viu acontecer, que resultou aí na declaração de suspeição do Sérgio Moro, na barra aliviada do Lula, e que está gerando, com menos holofote, menos comoção, engavetamentos dessas denúncias do quadrilhão do PP, do qual Ciro Nogueira fazia parte segundo a acusação, assim como Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, eleito com apoio da família Bolsonaro. Muito bem, voltando para a questão, porque é importante mostrar para o ouvinte do Salve Salve Band News todo o contexto que resultou nisso aqui. Agora o bolsonarismo vai aturar, porque todos esses
com os quais ele formou a Frente Ampla pela Impunidade, e o Renan exaltou as medidas de sabotagem do combate à corrupção levadas adiante pelo bolsonarismo, todos esses agora vão triturar o bolsonarismo politicamente. Eu escrevi outro dia no Twitter que, mais cedo ou mais tarde, quando o Bolsonaro sair no poder, não sei se vai ser em 2022, se vai ser em 2026, vai restar para ele o apelo pela reciprocidade para também escapar da cadeia. Porque ele vai ter aí essas acusações relativas à pandemia, ninguém sabe direito como é que vai terminar essa CPI, e o Ministério Público do Rio de Janeiro, se não for completamente instrumentalizado, ele poderá avançar nas investigações das rachadinhas rumo ao pai da família, rumo ao amigo original do Fabrício Queiroz de 35 anos. Então agora, é o que eu falei ontem, depende do que vai querer o Lula. Elegível, tornado elegível pelo Supremo Tribunal Federal para 2022. Ele quer o Jair Bolsonaro desgastado para competir com ele, e aí ele ganhar no segundo turno do Jair Bolsonaro. E você vê agora petistas e bolsonaristas atacando qualquer iniciativa de terceira via. E os influenciadores, né, que posam de independentes, ali atacando também qualquer possibilidade da chamada, mal chamada, terceira via. O que o Brasil precisa é uma via decente contra as vias indecentes que estão disponíveis por aí. O Brasil precisa de gente que não aceita suborno. O Brasil precisa de gente que não aceita depósito de operador, de peculato de gabinete. É disso que o Brasil precisa. Quem? Não se sabe ainda. Mas precisava ter aí uma faxina na política. Então a CPI vai avançar com todos esses requerimentos, com toda essa apuração da sabotagem do combate à pandemia. Falou bem o presidente da comissão, a Band News FM. Não é um caso abstrato, é um caso que está na casa das pessoas. Cada vez mais as pessoas conhecem vítimas da Covid-19. Eu perdi essa semana um amigo de infância, funcionário de um lugar que eu frequentei a vida toda, que me viu crescer, foi entubado com Covid-19 e depois acabou morrendo. É asqueroso que a gente viva num país que tenha tido a possibilidade de vacinar pessoas mais velhas e, principalmente elas, né? Mas obviamente o resto depois, e recusou-se por uma teimosia baseada numa paranoia de conspiração mundial contra o governo. Não, ia ser a imunidade de rebanho, que ia proteger todo mundo, quem morresse, morria. Estava morto. Achou que iam ser 800 pessoas no máximo e já estamos chegando à marca dos 400 mil mortos por Covid-19. Então a CPI tem que avançar e eu só quero detalhar, ainda dá 2 minutos aí, Fábio? Dá, vai lá. É uma declaração do Renan Calheiros que foi a seguinte, aspas, há responsáveis evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídia ou incompetência e eles em se comprovando serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Slobodan Milosevic, que foi presidente da Sérvia, foi presidente da Iugoslávia, foi acusado e condenado, inclusive, pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio, foi acusado de crimes de guerra, barbaridades que ele perpetrou lá em Kosovo, por exemplo. Então, repito, Milosevic e Augusto Pinochet são exemplos da história. Façamos a nossa parte. Fecho aspas aí para o Renan Calheiros. Pinochet, ditador chileno. Quer dizer, ele deixou no ar a possibilidade de usar a CPI para abrir um processo contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal de Haia, nos Países Baixos, na nossa popular Holanda. É possível que isso aconteça, tem margem para isso acontecer. Vai depender, evidentemente, da vontade política, do cenário eleitoral, porque os políticos agem de acordo com os seus interesses circunstanciais. Vamos ver lá na frente quais serão os interesses desses que compõem a comissão parlamentar de inquérito. Então tudo isso está em aberto e isso causa desespero na família Bolsonaro.